Se você está vivendo um tempo difícil, cuidado, porque existem momentos em que o mal se aproveita da sua fragilidade para atacar com mais força. Sim, estamos falando sobre uma oração secreta que o Padre Pio ensinou exatamente para esses momentos. Uma oração que invoca a Mãe de Deus e que faz com que Maria te cubra com seu manto, protegendo você e sua família imediatamente. Mas me diga, você sente que está lutando sozinho? Já chegou ao ponto de gritar a Deus por ajuda e parecer que o céu está em silêncio? Tem medo de que sua família desmorone se as coisas continuarem como estão? Ou você já se perguntou por alguns parecem ser protegidos de todo mal enquanto você luta para manter a cabeça fora d'água? E se eu te disser que o Padre Pio revelou uma oração esquecida por muitos, mas que tem o poder de fazer com que a própria Virgem Maria desça espiritualmente até você, te cubra com o manto dela e te socorra sem demora? Não é qualquer oração, não é qualquer promessa, é uma revelação reservada apenas para aqueles que buscam com fé, para aqueles que entendem que há momentos em que a alma precisa gritar por socorro e o seu sim escuta. Mas, atenção, você não encontrará esse ensinamento em qualquer lugar. Essa oração não está em panfletos, não está nas redes sociais, ela está escondida nos escritos, nas confissões e nas vivências místicas do Padre Pio, um dos maiores intercessores da Igreja Católica, que enfrentou o demonío com as próprias mãos e venceu pela fé. Se você sair deste vídeo agora, pode estar recusando uma oportunidade única de ser socorrido por Maria Santíssima. Sim, talvez seja exatamente essa oração que você precisava aprender antes de cometer um erro, antes de se entregar ao desespero, antes de deixar que o inimigo vença a batalha espiritual que você nem percebe que está acontecendo. Você não está aqui por acaso. Não existem coincidências. Você está aqui porque alguém te trouxe e esse alguém pode ser o próprio Espírito Santo. Talvez tenha sido a Mãe de Deus tocando o seu coração para te conduzir até essa oração. Porque ela sabe que você está cansado, aflito, lutando e que precisa de um sinal, de um refúgio, de uma mão estendida. E ninguém compreende tanto o sofrimento humano como o Padre Pio. Ele que carregava as chagas de Cristo. Ele que passava noites inteiras em oração por almas como a sua. Ele que dizia, reze, tenha fé e não se preocupe. A Mãe Santíssima jamais abandona um filho que a chama com amor. Uma vez, uma senhora desesperada se aproximou do Padre Pio. Seu marido havia sido levado para a guerra e ela não tinha notícias havia meses. Seus filhos passavam fome. Ela não conseguia dormir. Seu corpo tremia de medo. O Padre Pio apenas segurou sua mão, olhou nos olhos dela e disse, reze essa oração a Maria e ela te cobrirá com seu manto. Nada te tocará. 2 dias depois, ela recebeu a notícia. O marido estava vivo, voltando para casa e um vizinho tocado misteriosamente levou alimento para seus filhos. O milagre começou no momento em que ela rezou com o coração. É essa a oração que você vai aprender hoje. Mas não só isso. Eu vou-te mostrar o segredo para fazê-la do jeito que realmente move o céu. E te contarei o motivo pelo qual muitos rezam, mas não recebem resposta. E como você pode fazer diferente. A última revelação será a mais surpreendente, porque te mostra como Maria age espiritualmente nos momentos de crise e como você pode ainda hoje sentir o manto dela te envolver. E não, isso não é metáfora, é real, espiritual e transformador. Se você já sentiu vontade de desistir, se você reza, mas se sente fraco, se você tem alguém na sua família doente, em crise ou perdido, então essa oração é para você. Ela é para mães que choram sozinhas, para avós que seguram a família com oração, para esposas abandonadas, para filhos que não sabem mais o que fazer. É uma oração para tempos de guerra espiritual e você precisa aprender a orar como quem clama por vida. Mas me diga, você acredita no poder de Maria? Você confia que a oração feita com fé move o céu? Se sim, escreva aqui nos comentários. Maria, cubra minha casa com teu manto. Isso será o seu compromisso espiritual.
E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Porque se você acredita no poder dessa oração, precisa continuar recebendo os ensinamentos do Padre Pio, que tem o poder de proteger, libertar e transformar sua vida. Agora feche os olhos por um instante e imagine. Você está sozinho num quarto escuro, mas de repente uma luz se acende, uma presença materna te envolve, um manto desce sobre você, cobrindo seus medos, suas dores, sua angústia, e você ouve uma voz no seu coração: estou contigo. Esse é o poder da oração que vamos revelar agora. E o que você descobrirá em seguida vai te mostrar por essa oração é diferente de todas as outras. Existem orações que parecem gritar no silêncio, e há outras mais raras que fazem o céu estremecer no momento em que são pronunciadas com fé. Essa é uma delas. Essa oração que você está prestes a aprender não é uma oração qualquer. Ela foi revelada por Padre Pio em momentos de profunda dor humana. Momentos em que a alma estava tão ferida, tão exausta, que nem mesmo o rosário parecia aliviar. É uma oração para os tempos em que as lágrimas secaram, mas o sofrimento continua por dentro. O Padre Pio dizia que o demônio tem mais força quando a alma está fraca e que nesses momentos a Virgem Maria se torna o escudo mais poderoso. Mas para que ela venha em socorro é preciso saber chamá-la da forma certa, com as palavras certas, com o coração entregue. Essa oração era feita por ele quando enfrentava noites de combate espiritual. Quando o mal o atacava com tanta força que apenas a presença da Mãe Santíssima podia acalmá-lo. Sim, o próprio Padre Pio, que via os anjos, que carregava as chagas de Cristo, que era visitado pelas almas do purgatório, sentia medo e era a Virgem Maria quem o socorria. Você consegue imaginar um homem que curava enfermos com o toque das mãos, que sabia os pecados antes mesmo de ouvi-los no confessionário, ajoelhado, chorando, pedindo ajuda à Mãe do Céu? E ela vinha. Sempre que ele rezava essa oração, ela vinha. Talvez hoje você esteja como ele. Estava naquela noite escura, com o coração apertado, com medo do futuro. Com sua casa em silêncio, mas sua alma em gritos. Talvez ninguém saiba o que você está passando. Talvez você esteja tentando ser forte para não preocupar os outros. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro implorando por ajuda. Então, me permita perguntar. Você tem rezado, mas parece que nada muda. Você sente que está sob ataque espiritual, emocional, financeiro, e não sabe como se proteger? Você já chegou ao ponto de pensar: será que Deus esqueceu de mim? Ou sente que está carregando uma cruz sozinha? Se sim, essa oração é a resposta que o céu está te enviando hoje. Não se trata de superstição, não é misticismo, é fé viva, é tradição. É a voz de um santo que enfrentou as trevas com coragem e nos deixou esse escudo espiritual. E tem mais. Padre Pio ensinava que o manto de Maria não é apenas uma metáfora, é uma presença espiritual real. E quando você reza do jeito certo, com as palavras certas, esse manto cobre você. Sim, ele acreditava. E eu repito, que a Mãe de Deus vem até você quando essa oração é feita com coração puro. Ela cobre seu corpo, sua alma, sua casa e ali, debaixo do manto dela, o inimigo não toca. Houve uma vez, segundo os relatos do convento de San Giovanni Rotondo, que uma jovem mãe viúva chegou até o Padre Pio. Desesperada. Um de seus filhos estava internado com febre altíssima à beira da morte. Ela disse: Padre, eu rezo, mas parece que não sei mais como pedir. Meu filho vai morrer. Padre Pio a olhou com ternura e respondeu: então não peça. Entregue. Reze esta oração e diga: Mãe, cubra meu filho com teu manto. A mulher voltou ao hospital. Naquela mesma noite, a febre cedeu. O menino acordou no dia seguinte. Os médicos não souberam explicar. Ela sabia. Maria havia socorrido. E o mais importante, essa oração não precisa de palavras difíceis. Ela não exige fórmulas. Ela pede fé, entrega, coração aberto. Você vai
Aprender agora não apenas as palavras, mas também como essa oração deve ser feita para ser realmente eficaz. Porque não basta repetir, é preciso sentir. E há um detalhe revelado por Padre Pio que muitos ignoram e, por isso, não recebem. Resposta: é chegada a hora de aprender a oração que pode mudar o rumo dos seus dias difíceis. Respire fundo, prepare sua alma e permita que o manto de Maria te cubra agora. Agora chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. A oração que o Padre Pio fazia em tempos difíceis. A oração que ele ensinava quando sabia que as forças humanas não eram mais suficientes. Essa oração é um pedido profundo à Mãe Santíssima para que ela venha em nosso socorro imediato. Mas antes de pronunciar essas palavras santas, pare tudo o que está fazendo. Feche os olhos por um instante, respire fundo, faça o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora coloque as mãos sobre o seu peito, onde mora o seu coração ferido, cansado, mas ainda cheio de fé. Diga em silêncio: Maria, se eu nunca precisei tanto de ti, é agora. Abra sua alma, esqueça as distrações. O que você está prestes a fazer não é apenas uma oração, é um clamor, é um grito de alma. E o céu escuta esse tipo de oração. Ó Mãe Santíssima, estrela da esperança nos dias sombrios, refúgio dos pecadores e consolo dos aflitos, eu me prostro diante de ti, com os joelhos dobrados e a alma em pranto. Não posso mais com o peso das dores, dos medos que me cercam, das angústias que corroem meu coração. Sei, ó Mãe, que tu podes tudo diante do teu Filho. Por isso te suplico, cobre-me agora com teu manto sagrado. Não amanhã, não depois, mas agora. Mãe, vem em meu socorro. Toca minha casa com tua presença. Defende minha família como defendeste o menino Jesus. Quando ninguém mais me entende, tu me conheces. Quando as portas se fecham, tu me conduzes à única porta que nunca se tranca, o coração de Jesus. Mãe querida, intercede por mim, afasta o mal que me rodeia, restaura o que está quebrado, consola o que está ferido, salva o que está perdido. Eu confio, eu creio, eu entrego. Maria, cobre-me com teu manto agora e não permitas que minha alma se perca na dor. Leva-me ao teu Filho e que ele me salve. Amém. Agora que você recebeu essa oração, é muito importante saber como ela deve ser rezada para que produza frutos espirituais. Padre Pio sempre dizia que não é a quantidade de orações que move o céu, mas a verdade com que são feitas. Então, escute com atenção. Essa oração deve ser feita de joelhos, se sua saúde permitir. Padre Pio dizia que a alma que se ajoelha toca o coração de Deus mais rapidamente. Reze essa oração 3 vezes seguidas. Pela manhã antes de sair de casa, à noite antes de dormir e em momentos de grande aflição, quando sentir que não aguenta mais. Sempre que rezá-la, tenha um objeto sagrado nas mãos, um terço, um crucifixo ou uma medalha da Virgem Maria. Padre Pio abençoava objetos e os usava como escudo contra o mal. Antes de começar, faça o sinal da cruz com devoção e diga: Mãe, estou aqui. Recebe minha oração. Se você tiver uma vela abençoada, acenda-a com reverência. Se tiver uma imagem de Nossa Senhora em casa, reze diante dela. Crie um espaço espiritual, mesmo que pequeno. E ali, naquele altar humilde, você verá milagres. Agora você pode estar-se perguntando: mas o que acontece no mundo espiritual quando eu faço essa oração? Padre Pio explicou isso com lágrimas nos olhos a um jovem seminarista. Quando uma alma reza com fé, invocando a Virgem com sinceridade, o inferno inteiro recua, os anjos se aproximam e o próprio Cristo sorri, pois ninguém honra tanto o Filho como a Mãe. O manto de Maria não é uma figura simbólica, é proteção real. É o silêncio que acalma os gritos do coração. É a luz que invade os quartos escuros da alma. Padre Pio contava que, em uma de suas noites mais difíceis, sentiu-se sufocado por uma presença maligna. O medo era tão grande que ele não conseguia falar. Então, no coração,
Apenas pensou: mãe, cobre-me com teu manto. Imediatamente a presença desapareceu. Uma paz profunda tomou conta do ambiente. Ele dormiu em paz, como uma criança nos braços da mãe. E pode ter essa experiência? Você também pode sentir essa proteção, essa presença materna, mas precisa rezar com verdade, com fé, com humildade. Agora, ouça com atenção essa mensagem devocional final que o Padre Pio repetia tantas vezes. Não tenhas medo. Maria está contigo. Mesmo quando não sentes, mesmo quando não vês, ela está ao teu lado. Se o caminho é escuro, é porque ela está à tua frente, te protegendo do mal que você nem percebe. Minha filha, meu filho, se você está enfrentando tempos difíceis, essa oração é sua arma. É o escudo para o invisível, é o colo que você tanto precisa. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Maria está ouvindo. E se você chamar por ela com fé, ela virá. Reze com pressa, mas com alma, e verás o que o manto de Maria pode fazer por ti. Agora que você ouviu, que você rezou, que você entregou seu coração, você já não é mais o mesmo. Você foi tocado por uma oração que não é comum. Foi tocado por uma verdade espiritual que estava oculta aos olhos do mundo, mas que hoje foi revelada a você. Você sabe agora o que fazer quando tudo estiver desmoronando. Você sabe que existe uma arma espiritual silenciosa, mas poderosa. Chamar por Maria, pedir que ela te cubra com seu manto. Quantas vezes você já se sentiu sem forças, sem direção, sem saber por onde começar? Quantas vezes você já pensou: rezo, mas parece que não sou ouvido? Quantas vezes você acreditou que Deus estava em silêncio quando, na verdade, Ele estava esperando que você falasse com a mãe? Padre Pio dizia: Deus confiou o seu filho a Maria, porque você acha que Ele não confiaria também sua causa, seu problema, seu sofrimento a ela? Esse é o ensinamento, esse é o caminho. Agora, você entende porque mesmo rezando, muitos continuam sem resposta. Porque não rezam com fé? Porque rezam distraídos. Porque pedem, mas não confiam, porque não se entregam. Mas você agora aprendeu como fazer diferente. Você sabe que a oração precisa sair da boca. Sim, mas primeiro precisa nascer no coração. Precisa vir acompanhada de confiança, humildade e entrega. Se você rezou essa oração apenas como mais uma entre, talvez nada mude. Mas se você a rezou com fé verdadeira, prepare-se. Prepare-se para sentir uma mudança no ambiente da sua casa. Prepare-se para ver o coração daquele familiar se amolecer. Prepare-se para acordar amanhã com paz no peito, mesmo que o problema ainda exista. Porque quem está coberto pelo manto de Maria está guardado contra o desespero. Padre Pio nunca prometeu que as dificuldades sumiam, mas prometeu que ninguém que se esconde sob o manto da Mãe Santíssima caminha sozinho. E se você colocar isso em prática dia após dia, se você repetir essa oração com fé, você vai perceber algo diferente. As angústias não terão mais o mesmo peso. As dores não serão mais paralisantes. As ameaças não te assustarão da mesma forma. E sabe porquê? Porque quando o inimigo vê Maria, ele recua. Porque quando você clama com fé, os céus se movem. Porque quando o filho ou filha se entrega aos braços da mãe, Deus se apressa em atender. Agora é a hora de aplicar esse ensinamento. É a hora de tomar uma decisão espiritual. É a hora de agir. Não basta ter ouvido. É preciso viver o que você aprendeu. É preciso rezar com propósito. É preciso colocar Maria no centro da sua casa, no centro da sua dor, no centro da sua batalha. Você já se perguntou por algumas pessoas: têm paz mesmo em meio à tempestade? Talvez a diferença não esteja na ausência de problemas, mas na presença da oração certa, na confiança em Maria, na fé de que ela nunca abandona um filho que clama. Padre Pio dizia: se soubéssemos o quanto Maria nos ama, choraríamos de emoção. E eu te pergunto: agora, você sente esse amor? Você sente esse consolo? Você quer viver essa paz?
Mesmo nos dias difíceis? Então continue. Não pare. Reze a oração todos os dias. Chame por Maria. Cubra sua casa, seus filhos, seu coração com esse manto. Invisível, mas poderosíssimo. E se mesmo assim o medo voltar, reze de novo, porque o inimigo não desiste facilmente, mas Maria nunca abandona. Quem persiste? É hora de colocar esse ensinamento em prática. É hora de provar sua fé com ações, com constância, com confiança. E você verá o que parecia impossível começará a mudar. Portas se abrirão. O impossível se tornará possível. A tempestade será atravessada com paz, porque quem caminha com Maria não afunda. E se você sentiu que esse vídeo falou com você, se essa oração tocou sua alma, se essa palavra veio como um socorro do alto, então se inscreva agora no canal, não por mim, mas por você, porque aqui você continuará recebendo os ensinamentos e orações que o próprio Padre Pio ensinava aos que mais sofriam. Não corra o risco de perder uma oração que pode ser a resposta que você tanto espera. Inscreva-se, ative as notificações e esteja pronto para mais revelações do céu. Porque Maria tem muito a dizer ao seu coração e o Padre Pio ainda tem muitos segredos a revelar. Agora respire fundo e se prepare para o desafio, porque é nele que a sua fé será provada e fortalecida. Agora que você recebeu essa oração poderosa, eu quero te lançar um desafio. Mas atenção, esse não é um desafio comum. Esse desafio é espiritual. É profundo. É apenas para os que realmente acreditam que Maria pode agir. É apenas para os que estão dispostos a provar sua fé e confiar até o fim. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está clamando por mudança. Você não quer mais viver com medo. Você não quer mais sentir que sua casa está desprotegida. Você não quer mais ver seus filhos, sua família, sua alma lutando sozinhos. Então agora eu te pergunto, você está disposto a fazer um compromisso real com o seu? Está pronto para provar que sua fé não é apenas de palavras, mas de ação? Se sim, aqui está o desafio que o próprio Padre Pio ensinava aos que passavam pelos momentos mais difíceis, o desafio do manto de Maria. 9 dias de refúgio. Durante os próximos 9 dias, você vai rezar a oração que aprendeu hoje 2 vezes por dia, de manhã, ao acordar à noite, antes de dormir. E não será qualquer oração. Será a oração feita de joelhos com um objeto sagrado. Em mãos, seu terço, um crucifixo ou uma medalha de Maria. E a cada dia você vai rezar por uma intenção específica. Dia 1, peça que Maria cubra sua casa com o manto dela. Dia 2, peça que Maria proteja seus filhos, netos ou familiares mais vulneráveis. Dia 3, entregue a Maria uma preocupação específica que você tem escondido no coração. Dia 4, ofereça a oração por alguém que esteja em crise ou passando por sofrimento. Dia 5, reze para que Maria te mostre o caminho certo nas decisões que você precisa tomar. Dia 6, peça a libertação de qualquer mal que esteja oprimindo sua vida ou sua família. Dia 7, interceda pelos que estão afastados da fé e precisam retornar. Dia 8, agradeça por todas as vezes que Maria já te protegeu, mesmo sem você perceber. Dia 9, faça uma entrega total sua vida, sua família, seus medos, seus planos e repita: Mãe, tudo é teu. Esse é o desafio do manto. É o seu caminho de refúgio espiritual. É um ciclo de 9 dias que pode transformar sua vida interior, seu lar e o rumo da sua história. Padre Pio dizia: a oração perseverante faz milagres acontecerem. E ele desafiava os fiéis a não apenas pedir, mas confiar. Não apenas confiar, mas entregar. Não apenas entregar, mas persistir. Se você cumprir com fé e sinceridade, pode esperar por sinais, pequenos ou grandes. Talvez uma paz interior inexplicável, talvez uma notícia inesperada, talvez uma mudança de comportamento naquela pessoa que você achava que nunca mudaria. Talvez uma cura emocional. Talvez um milagre que você não ousava mais pedir. Mas acima de
Tudo você terá certeza. Você não está mais lutando sozinho, porque o manto de Maria te acompanha e quando você confia na mãe, o filho AGE. Agora, confirme publicamente esse compromisso espiritual. Nos comentários aqui embaixo, escreva: aceito o desafio do manto. Maria, cobre minha vida com teu amor. Sim, escreva isso. Não tenha vergonha. Esse pequeno gesto é um selo espiritual. É como se você dissesse ao céu: estou aqui, quero ser coberto, quero ser salvo. E se você conhece alguém que está passando por tempos difíceis, alguém que chora escondido, que não vê mais saída, que está em perigo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Convide-a para fazer o desafio do manto com você. Imagine duas pessoas da mesma família rezando a mesma oração, unidas pela mesma fé. O que o céu não fará diante disso? Mas atenção, não. Adi. O inimigo espiritual trabalha com distrações, atrasos, cansaço. Ele quer que você diga mais tarde. Ele quer que você esqueça. Não permita. Comece hoje. Agora. Pegue seu terço. Ajoelhe-se. Reze e sinta o manto da mãe descendo sobre você. Você não está só. O céu te acompanha. Maria está olhando para você. Agora e ela sorri quando você escolhe confiar. Agora eu quero pedir algo a você, mas não é um pedido comum, é um convite do céu. Quero que você pare por um instante, esqueça tudo à sua volta. Feche os olhos. Sim. Agora feche os olhos, respire fundo e entregue tudo. Entregue essa dor que você guarda faz tempo. Entregue esse medo que só você conhece. Entregue essa batalha que você está enfrentando em silêncio. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Você não foi feito para viver sem consolo. E Maria está aqui agora. Ela está-te olhando com aquele olhar que só uma mãe pode ter. Um olhar que te conhece por dentro, um olhar que não julga, que não cobra, que simplesmente te acolhe. Você consegue sentir essa paz repentina, essa vontade de chorar, esse calor no peito. É o manto dela, está descendo sobre você agora. Padre Pio dizia que quando uma alma invoca Maria com fé, ela se apressa, ela corre, ela voa até seus filhos. E ninguém que foi coberto por esse manto ficou sem resposta. Então agora vamos orar juntos. Repita comigo em voz baixa, como uma criança que fala com a mãe ao lado da cama. Senhora minha, Mãe da esperança e do consolo, eu entrego a ti minha vida, meus problemas, minhas angústias. Toma tudo em tuas mãos puras. Cobre-me com teu manto sagrado. Não permitas que o mal me toque. Não deixes que eu caminhe direção